Você é capaz de criar conforto psicológico nas pessoas? O que é isso, Gleice? Como é isso de conforto psicológico? Quase se tornar uma mulher psicóloga. E eu vou lhe dizer as regras para você ser uma mulher que gera conforto psicológico nas pessoas, que gera essa dependência boa, que consegue se tornar uma mulher que é aconchego. Todo homem forte, provedor, ele sonha com uma mulher que seja um porto de aconchego. E não uma mulher tagarela, ingrata, chata ao final do dia. A mulher que é capaz de trazer esse sentimento de leveza, ela se torna um troféu na vida do homem. Como ser isso? Vamos por pontos. O primeiro ponto, a mulher tagarela. Meu Deus do céu, a mulher que fala, 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 ela não consegue criar um conforto psicológico nas pessoas. Olha, teve um caso que esse foi muito marcante. Era uma mulher de meia idade e ela chegou com muita ansiedade. Caramba, eu já ia em 6 sessões com a mulher e eu não conseguia falar. Ela só falava, 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 falava. E eu não conseguia sequer fechar o diagnóstico comportamental dela, porque ela só falava e quando eu tentava falar, ela me interrompia, ela dizia, deixa eu falar, meu Deus do céu. A mulher ela tem uma necessidade de fala de 20 mil palavras por dia. Esta eu acho que tem uma necessidade de fala de 40 mil palavras. Era um peso, era uma sessão. Menina, eu saía com peso, com tensão física. Era cansativo e depois eu percebi que ela não tinha amigas. Ninguém queria parar para conversar com ela, só ela falava. E aí, acredite, parte da minha intervenção com ela, uma das partes mais importantes foi ensiná-la a ouvir. E a mágica aconteceu na vida dela. Então, muitas vezes, o homem está fora, o homem só tem uma necessidade de 7 mil palavras em média para falar, ele já usou tudo. Ele chega em casa. O que é que a mulher quer? Falar, ouvir, saber como foi o dia dele, querer que ele escute ela. E muitas vezes entram em conflito por causa disso. A gente vai ver melhor os conflitos e a manutenção no próximo módulo, que é só sobre relacionamento amoroso. Mas a mulher que ela fala demais, que a mulher tagarela, ela não consegue gerar um conforto, um aconchego psicológico na pessoa. Ela não consegue ouvir com atenção. Ela ouve, muitas vezes ela apressa assim com a cabeça, com a mão, para a pessoa concluir logo, para ser a hora dela falar. Ela interrompe. Eu já vi casos, e é terrível, da mulher interromper o cara falando para ser a vez dela. Falar, se você faz isso, pelo amor de Deus, criatura divina, pare. Pare de interromper o seu marido, o seu companheiro, as pessoas e espere a pessoa concluir a fala. É muito chato, é muito desconfortável você dialogar com alguém que só fala, que te interrompe. Ou seja, não cria aconchego psicológico, não cria esse conforto. Então, olha, arruma uma boa amiga para você tagarelar. É muito importante que você tenha para conversar suas potocas, mas que você também saiba ouvi-la com atenção. Então, hoje, e é muito característico as pessoas viverem tão egoístas em si, tão aceleradas, que elas não conseguem ouvir a outra pessoa. Ela interrompe. Tem até uma coisa do Leandro Carnal, tem várias coisas do Leandro Carnal que eu não gosto, mas esse ponto, a forma didática que ele fala é legal, que ele diz assim, e aí a pessoa diz, ah, meu filho tem 18 anos e o meu tem 20. Ah, o meu signo é Áries e o meu é Peixes. Eu fiz psicologia e eu fiz advocacia. Aí o marido chega em casa, nossa, hoje eu tô com a dor nas costas. Ah, e eu passei o dia com cólica. Poxa, escute, ouça com atenção, não para ser o seu momento de falar, mas para acolher a pessoa. Então, quando a outra pessoa fala e você já fala depois, meu Deus do céu, que terrível. Você não é uma pessoa aconchegante e acolhedora. Parte do meu principal poder de psicóloga é ouvir. Aí teve uma pessoa que disse: ah, pediram, eu gosto muito de falar, disseram que era para eu fazer psicologia. Não é assim, né? Você tem que aprender a gostar de ouvir, de olhar para o rosto das pessoas. Olhe para o rosto das pessoas. Perceba se ela está com expressão de cansaço, de irritação, de frustração, de alegria. Se você olha com atenção para a pessoa, você consegue ouvir, tá tudo bem, estou lhe achando mais cansada. E aí a pessoa vai dizer, não, hoje eu realmente estou com dor, não é nada com você. Se você aprender a ouvir com atenção, a não interromper, a não tagarelar demais,
a fechar a matraca, você já vai ser 50% de aconchego. Olha só, o ouvir, o não falar demais já lhe dá 50%. Os outros por cento está em acolher a pessoa. Acolher fazendo a pergunta certa, como você está se sentindo, estou lhe sentindo assim, o fazer a pessoa ouvir, o compreender a pessoa, o ter atenção. Então você se torna uma psicóloga. Não que isso anule a necessidade das pessoas fazerem terapia. A terapia é muito importante, aprender, ou se estudar, ou desbravar esse autoconhecimento, como aqui. Aqui na comunidade você vai desbravando o autoconhecimento e se melhorando. Então, quando você ouve com atenção, quando você se pergunta, se preocupa com a pessoa, faz as perguntas certas, quando você é empática, você consegue ser mais aconchegante. Quando você faz uso do silêncio, não para punir a outra pessoa, aquele senso de estou lhe desprezando, mas do senso de estou aqui para você, estou aqui para lhe entender e não só para te cobrar. Olha só, o ouvir com atenção e o fazer a pergunta certa é um dos princípios da sabedoria. Eu lembro que quando eu estudava ensino médio, que eu fui estudar, um dos homens conhecidos como o homem mais sábio ali da história antiga, que era Sócrates. Sócrates, ele era visto como o homem mais sábio. E o lema de Sócrates era só sei que nada sei. Eu era ali adolescente e eu fiquei com aquilo. Eu achei um negócio assim, meu Deus. É a pessoa forçar muito, humildade. Eu não vou mentir não para você. Só sei que nada sei. Oxi, como é que o cara é o homem mais sábio se ele está dizendo que só sei que nada sei? Fiz a prova, passei. E depois estudando psicologia, estudando a maiêutica socrática, estudando a ciência comportamental, eu virei fã daquele homem. Eu virei fã daquela frase dele, só sei que nada sei. E ao final desta aula você também vai se tornar fã dele e aplicar o princípio que fez ele ser visto como o homem mais sábio. Sócrates, ele tinha por lei, por princípio, por lema, o só sei que nada sei, porque fazia com que ele ouvisse com atenção a pessoa, fazia com que ele fizesse a pergunta certa à pessoa, fazia com que ele se interessasse verdadeiramente, com que ele já não fosse interrompendo, ditando. Então ele conseguia gerar um conforto psicológico tão grande nas pessoas que com a pergunta certa ele fazia a pessoa chegar sozinha aonde ela deveria chegar. E isso dá um sentimento muito bom da pessoa com ela mesma, porque dá aquele ar de, nossa, eu sei, eu sou inteligente. Os filmes de Hollywood, os filmes norte-americanos, eles fazem muito isso. Para você ter noção, a diferença dos filmes europeus para os filmes norte-americanos é que nos filmes norte-americanos tem menos fala. Eles deixam mais esse espaço aí de silêncio para a pessoa se tocar sozinha. Então eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi a piada, eu entendi o contexto. E isso dá um sentimento de que você está assistindo o filme de uma forma ativa, de que você está entendendo ali o que ele está deixando, o espaço, e gera um conforto e um apego muito grande. Então, os filmes norte-americanos, eles têm um número de bilheteria muito maior. Ele gera esse conforto psicológico, esse apego. Os filmes da Marvel também, eles adotam essa estrutura. Então, Sócrates, ele fazia a pessoa sozinho parir a ideia. Maiêutica é isso, é a pessoa, ajudar a pessoa a parir a ideia. Como? Ouvindo e perguntando, fazendo a pergunta certa. Se eu estou ouvindo com atenção, não se preocupe, porque você vai saber fazer a pergunta certa. É diferente quando você está ouvindo e perguntando só por tagarelar. Se você consegue aplicar esse princípio, você vai se tornar uma mulher muito mais sábia, assim como Sócrates era um homem mais sábio. E você vai se tornar uma mulher mais empática, com mais compaixão, uma mulher que consegue ser aconchego. Você consegue gerar conforto psicológico nas pessoas. Então, sigamos como mulheres sábias, ouvindo com atenção, fazendo a pergunta certa e nos tornando aconchego e acolhimento psicológico na vida das pessoas. Avante!